Boa noite a todos, hein? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, né? Estamos sim. Tá. Ok, obrigado, Reinaldo. Nós vamos, a partir de hoje, ministrar uma disciplina da integração para o 7º período. Vocês já me conhecem do 6º período, né, da disciplina de integração, do 4º, acredito que também, né, do 6º período. E nessa disciplina de integração do 7º período, nós vamos falar sobre um tema que é importante em medicina, que se chama escolher com sabedoria em medicina. Existe um termo em inglês que se refere a essa frase que se chama choosing wisely, que a tradução, como eu vou me referir o tempo todo, é escolher com sabedoria em medicina. O tempo todo nós temos que escolher com sabedoria em medicina e vocês vão ver que isso é muito importante, é uma campanha. Eu vou mostrar para vocês hoje os princípios dessa campanha Escolher com Sabedoria em Medicina. E também, hoje vou apenas comentar, mas nós vamos ter uma aula específica sobre o que a gente chama de P4, ou prevenção quaternária. Eu vou comentar sobre isso hoje também. O modelo que será adotado nessa disciplina será, nessa primeira aula, falar dos princípios, né, dizer de que se trata, trocar, digamos assim, informações com vocês. E nas aulas subsequentes, nós vamos, a partir de casos clínicos, nós vamos ver o que as sociedades recomendam como escolher com sabedoria em medicina. Então, nós vamos passar aí por vários assuntos que estão dentro aí do período que vocês vão fazer, né? Nós vamos discutir escolher com sabedoria em medicina em ginecologia e obstetrícia, em nefrologia, em reumatologia, em hematologia, e nós vamos adotar sempre essas sistemáticas. Nós vamos mostrar um caso clínico e aí vamos dizer o que a sociedade recomenda referente àquilo e por que existe essa recomendação, né? Lógico que tudo em medicina tem um fundamento e, se nós estamos falando escolher com sabedoria em medicina, é óbvio que isso existe, né? E lá no final a gente vai falar um pouco sobre prevenção quaternária, P4, e ao final a gente vai fazer uma avaliação através do formulário do Google Forms. Como a gente já fez no 6º período, nós vamos reproduzir aquele tipo de avaliação para apto e inapto, né? Também, conforme já ocorreu anteriormente, nós vamos, ao final da aula, né, quando nós terminarmos, não tivermos mais perguntas para esclarecer, a gente vai pedir para que vocês coloquem aqui no chat, né, o nome e a matrícula, para que eu possa ter controle sobre a frequência. Alguma dúvida? Ou não? Não. Tudo certo, professor. Tudo certo? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, eu vou falar um pouco sobre os princípios dessa campanha, Choosing Wisely, né, escolher com sabedoria em medicina, um pouquinho lá na frente também sobre P4, e depois eu vou terminar e vou abrir um diálogo com vocês para que vocês possam dizer se entenderam, se não entenderam, né? Naturalmente, durante a disciplina, a gente vai, digamos assim, podendo aprofundar
alguns temas, né? Mas o modelo vai ser caso clínico dentro de uma área do conhecimento e ali o que as sociedades escolheram como motivo da campanha. Então, vou compartilhar a tela com vocês aqui. Muito bem. Vamos lá. Vocês estão vendo o slide? Por favor, alguém responda. Estamos sim, professor. Sim, professor. Obrigado. Tá tudo certo. O título da nossa disciplina é essa, Choosing Wisely, né? Que significa, né, escolher com sabedoria em medicina, e P4 significa prevenção quaternária, né? É óbvio, né? Escolher com sabedoria em medicina é necessário. A resposta é sim, né? Tudo que a gente faz em medicina tem uma lógica, incluindo ali a sabedoria, né? Nós vamos aprofundar nesse aspecto, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre quais são os fundamentos dessa campanha, né? Que significa escolher com sabedoria em medicina. A campanha, eu já vou mostrar para vocês, ela efetivamente foi lançada em 2012. E alguns fatos anteriores à campanha, digamos assim, deram subsídios, né? Subsídios para que essa campanha pudesse ter a dimensão ou se tornar de uma dimensão muito grande. No ano de 2009, na época, nos Estados Unidos, o governo Obama ele propôs uma reforma do sistema de saúde, envolvendo legislação, né, o parlamento, a indústria farmacêutica e os médicos também, né? A área de saúde representada pelos médicos, obviamente. Isso gerou muita discussão, a intenção era melhorar a qualidade e também diminuir custos, né? Naquela ocasião, isso gerou bastante polêmica, né? Que a intenção do governo era incluir mais pessoas, né? Que estavam ali meio que à margem, né? Por questões econômicas, fora do sistema de saúde, então que pudesse haver uma abrangência maior, e para que pudesse haver essa abrangência maior, o sistema deveria agir no sentido de trabalhar com qualidade, mas diminuindo o custo. Isso gerou muita polêmica, como eu falei, e uma das publicações a respeito disso, importantes, é desse autor chamado Brody. No final de 2009, no início de 2010, foi publicado no New England, onde ele digamos assim, instiga, né, as sociedades médicas a participarem desse processo, que no primeiro momento os médicos acharam ou se colocaram como que eles não deveriam apoiar claramente essa questão de diminuição de custo, porque a qualidade poderia ser comprometida, isso era uma relação do governo com as indústrias, e esse autor ele falava, ou ele propôs, que os médicos deveriam participar, incluindo criar uma lista, né, do que ele chamou de top 5, né, uma lista de itens, né, que eles considerassem importantes, que pudessem ter relação com diminuição de custo, manutenção da segurança. Então, esse artigo foi um artigo publicado no New England, onde o autor desenvolve o seu raciocínio. Isso é um fato anterior à campanha. No ano de 2011, a Sociedade Americana, né, publicou um trabalho também dentro dessa linha, de tentar fazer com que as sociedades participassem, né, no sentido de dizer o que poderia ser feito para diminuir custo e manter qualidade. Essa é uma outra publicação importante também no ano de 2011, né? E aí a Sociedade Clínica Médica, de Medicina de Família e de Pediatria propôs uma lista de itens que poderiam ser colocados. E em 2012, né, essa sociedade americana, oficialmente, né,
é a responsável por propor a campanha Escolha com Sabedoria em Medicina. E, naturalmente, fundamentando, né, o seu raciocínio ou a sua proposta, tentando engajar as sociedades médicas e os médicos e também a população nesse raciocínio de escolha com sabedoria em medicina. E o início da campanha, os motivos, né, eu vou mostrar já para vocês, era diminuir custos procurando manter a qualidade e segurança do sistema. Quer dizer, o custo deveria diminuir, porém, mantendo a qualidade e segurança do sistema. Como background ou como subsídio para a campanha, eles apontaram grandes problemas identificados no sistema de saúde americano. Quer dizer, os custos, né, do sistema de saúde americano é elevadíssimo, maior entre os países desenvolvidos, né? Valores 25% maiores que os da Suíça, país de segunda posição na lista. Quer dizer, quando o americano coloca lá o que ele gasta em saúde, é um valor absurdo, né? É um custo per capita em relação à população 50% maior que a média, menos consultas ao médico per capita e maior geração de custos. Quer dizer, o americano ele ia menos ao médico e isso gerava uma série de procedimentos, de exames que deveriam ser feitos, maior geração de custos, né? O custo substancialmente maior para todo o sistema, serviços, drogas, administrativos, gerado nos Estados Unidos comparado a outros países. Então, esse custo do sistema de saúde, né, e o resultado do sistema de saúde relativo aos resultados não é melhor nos Estados Unidos do que comparado a outros países. Então, o dinheiro que estava se gastando, né, elevadíssimo, e quando comparado à qualidade em relação aos outros países, não havia, digamos assim, uma diferença, e isso fez com que essa sociedade médica lançasse essa campanha chamada de Choosing Wisely, ou seja, escolha com sabedoria em medicina, né? Aqui, falando a respeito do envolvimento, né, em reduzir os custos da área de saúde e a sua utilização excessiva, né, isso fez com que uma série de países, logo a seguir, também se engajassem com essas campanhas de escolher com sabedoria em medicina. Nós temos ali uma lista de vários países, incluindo o Brasil também, né? Fez com que as sociedades médicas no mundo inteiro elas fizessem propostas, né, de itens que foram considerados muito importantes, mais de 500 recomendações em mais de 80 sociedades profissionais pelo mundo todo. Ou seja, a campanha teve uma dimensão muito grande e foi aceita pelas sociedades médicas e pelos médicos que participam dessas sociedades. Essas recomendações, eu já vou explicar, feitas pelas sociedades, né, tinham como objetivo manter a evidência científica, evitar duplicidade, evitar práticas que pudessem impor riscos ao paciente. Mais motivos para a campanha: excesso de custo, duplicidade, necessidade questionável de algum procedimento ou exame, sobrecarregando o sistema, aumentando de maneira exponencial o custo do sistema, e um conceito também que foi colocado nessa ocasião, que é diagnóstico excessivo e tratamento excessivo. Quer dizer, eu peço exames de uma maneira exagerada, faço diagnósticos de uma maneira exagerada, isso acaba levando a tratamento, muitas vezes, que não tem um benefício claro. Então, esse é o motivo da campanha, é um dos motivos da campanha de escolher com sabedoria em medicina, além, naturalmente, dos riscos impostos ao paciente. E como implementá-la? Iniciativa e aval da sociedade médica. Então, as sociedades médicas, elas deveriam, e fizeram isso, se engajaram para participar desse processo, né? E tendo uma sociedade médica de uma especialidade, e nós temos ali os especialistas que participam dessa sociedade. Então, através da sociedade médica, esses itens, né, que foram colocados como uma lista para ser colocada para o seu grupo e também
para que os pacientes tivessem acesso, né, isso era feito com aval da sociedade médica. Tendo evidência científica, óbvio, né, mas não era o item principal, né, com qualidade, quer dizer, eu presto uma assistência médica com qualidade, então esses dois itens são importantíssimos, com segurança, e que seja do domínio de especialistas. Quer dizer, a sociedade está fazendo uma recomendação a respeito de um tema que é de domínio dos especialistas, quer dizer, é um item comum que os especialistas dominam. Na verdade, os especialistas dessa sociedade é que propõem uma lista e essa lista depois se escolhe dentro dessa lista os itens principais que geram, por exemplo, as 5 principais recomendações daquela sociedade. E isso tudo envolvendo o paciente ou recomendações aonde se leva em consideração aspectos ou valores, circunstâncias do paciente, centrada no paciente. Quer dizer, o paciente ele está ciente de tudo isso que está acontecendo. Continuando, né, diminuir a utilização excessiva do sistema de saúde, dos recursos da saúde, diminuir custos. As práticas que geram os alvos das recomendações são as práticas sem base científica sólida, duplicadas, que podem gerar perigo para o paciente ou são simplesmente necessárias. Então, pode existir a recomendação de não pedir aquele exame, porque ele não traz absolutamente nenhum benefício para o paciente. Né? Informar os médicos e pacientes sobre prática médica que poderiam ser questionadas e discutidas, gerando recomendações. Quer dizer, algumas coisas que estavam sendo feitas poderiam ser substituídas por outras que mantivessem ali a qualidade do sistema, como eu já falei, centradas no paciente. Dentro do raciocínio da campanha de escolher com sabedoria em medicina, avalia sempre, em qualquer teste ou procedimento proposto, para escolher com sabedoria em medicina, custos, riscos, necessidade que tem a ver com benefícios. Né? Então, necessidade, benefícios, é o que a gente usa de acordo com as evidências científicas. Essa conduta que eu estou tomando para tratar, para usar determinada droga, ela é absolutamente necessária? Onde está escrito isso? Qual é o nível de evidência? Existem benefícios com a intervenção? Quais são? Existe outra intervenção que foi objeto de comparação com a que eu quero fazer? Eu posso optar pela outra intervenção? Por exemplo, o mesmo benefício com um custo menor? E se eu não intervir, muda alguma coisa? O paciente pode piorar, pode evoluir para o óbito, então absolutamente necessário, aplica seu caso em questão, aquele doente ali que eu tenho que intervir, quer dizer, tudo isso é colocado para gerar uma recomendação. E o paciente, ou o seu responsável, precisa, obviamente, concordar com a decisão tomada. Quer dizer, eu vou conversar com ele por que eu estou tomando essa atitude em relação a tal intervenção terapêutica ou a qual procedimento que deveria ser feito. Né? Então, eu tenho evidência científica que nos leva para a necessidade daquela intervenção, eu avalio riscos, custos, exames que possam ter duplicidade, deve haver uma lógica que justifique a decisão tomada. Eu, durante as aulas mais adiante, nas semanas seguintes, eu vou mostrar para vocês sempre esse slide. Esse slide é um slide muito importante que, de uma certa maneira, ele resume tudo o que a gente quer dizer quando a gente se refere a escolher com sabedoria em medicina. Né? O que move a campanha? O que moveu a campanha? Né? O exame, isoladamente, o exame ou intervenção terapêutica traz benefício, sim ou não? Ele deve trazer benefício, se não, ele deve ser abandonado. Quando existe mais de uma opção, exame ou intervenção terapêutica, para o mesmo objetivo, os benefícios comparativos da opção escolhida persistem ou não para o paciente? Sim ou não? Quer dizer, se sim, nós vamos manter, se não, vamos abandonar. O benefício muda o prognóstico do paciente ou não? Quer dizer, o que eu estou adotando para a conduta daquele paciente traz algum benefício para o paciente? Se não trouxer benefício para o paciente, muda o prognóstico do paciente ou não? Se não mudar o prognóstico, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou impondo um custo maior ao sistema se isso não traz mudança no prognóstico daquele paciente? Nós vamos ter a oportunidade de discutir isso quando a gente chegar nos casos clínicos. Né? Como é que funciona, ou como é que funcionou as sociedades, como é que elas funcionaram? Né? O comitê designado pela sociedade atua na
identificação de item de potencial inclusão. Quer dizer, ela consulta os seus associados, né, os especialistas, para saber quais são os itens, né, que poderiam ser incluídos nessa lista que a sociedade vai fazer. E depois dos associados apontarem, inclusive votarem naqueles itens que eles julgam como os mais importantes, a sociedade vai elaborar uma lista final baseada no princípio da campanha Escolher com Sabedoria em Medicina, né? A lista final inclui recomendações que têm como objetivo de reduzir risco, ser baseado em evidência, reduzir o estresse sobre o sistema de saúde, foco em testes comuns, né, de domínio por todos os especialistas, como está dito abaixo, procedimentos ou tratamento que sejam do domínio dos membros da sociedade de especialidade, né? Reduzir risco. O procedimento, a intervenção deve ser feito com segurança pela equipe e também ser seguro para o paciente. Ser baseado em evidência, olhando as pirâmides das evidências, né? Nós já conversamos isso no semestre anterior, e uma lógica, né? Se leva em consideração a evidência científica e também uma lógica para decidir. Reduzir o estresse, né? A tensão, pressão sobre o sistema de saúde, diminuindo os custos, né? Custos não necessários e também a sobrecarga imposta ao sistema de saúde. Foco em testes comuns, preferencialmente, e procedimentos ou tratamentos que sejam do domínio dos membros da sociedade da especialidade. E os pacientes incluídos na decisão. Naturalmente, né, nós estamos falando aí a partir de 2012, né, 500 recomendações de sociedade, mais de 80 sociedades no mundo todo envolvidas, né? Então, houve, digamos assim, uma aceitação muito grande, né? E as sociedades fizeram isso, e vocês vão ver nas aulas subsequentes, né? Como tudo que se faz, que envolve ciência, né? A área de saúde, também existem críticas, né? Sobre a intenção, método e eficácia da campanha. Uma delas está aqui. Muitas recomendações foram aceitas pelos médicos e somente o tempo dirá se a diminuição do custo foi acompanhada por avanço na qualidade da assistência prestada. Quer dizer, eu posso estar diminuindo um custo e, mais adiante, ver que isso não foi a melhor opção, né? Não foi a melhor opção, ou a decisão tomada não foi a melhor. Isso o tempo vai dizer. O tempo vai dizer. Naturalmente, isso é uma limitação da campanha Escolha com Sabedoria em Medicina. Bom, passando agora para o que a gente chama de P4, Prevenção Quaternária, que nós vamos ter uma aula específica sobre isso, hoje é apenas para introduzir o tema, né? A gente tem níveis de prevenção em medicina: prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária, né? E nós digamos assim, organizamos o sistema de saúde, o nosso sistema único de saúde pública, né, o SUS, ele é modelado exatamente olhando a prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária, né, com todas as ações que estão envolvidas ali. Mas poderíamos, né, colocar uma definição que foi colocada por esse autor numa publicação em anos recentes, que ele chamou de prevenção quaternária. O que é a prevenção quaternária? São ações tomadas para identificar o paciente em risco de medicalização excessiva, visando protegê-lo de procedimentos médicos invasivos e sugerir para esse mesmo paciente intervenções que são eticamente aceitáveis. Então, uma preocupação com um modelo de paciente para que a gente não imponha a esse paciente um excesso de exames, de procedimento, de drogas que ele precisa tomar, que não mudariam o prognóstico desse paciente e que sejam, obviamente, eticamente aceitáveis. Então, isso é que a gente chama de prevenção quaternária, devemos ter preocupação quanto a isso também. Vou interromper o compartilhamento para conversar com vocês. Vocês entenderam o sentido da campanha Escolha com Sabedoria em Medicina? Bem mais ou menos, professor, para ser honesta. Mais ou menos? Eu acho que vocês vão entender. Eu estou sendo honesta. Não, você tem razão. Eu vou mostrar para vocês
eu vou compartilhar novamente, você vai entender melhor o que eu vou mostrar agora. Só para a gente voltar à conversa. Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Tá bem. Obrigada. Vamos lá. Você está vendo o slide? Tô sim. Então, olha lá. Aqui é a Sociedade de Medicina de Família, nos Estados Unidos. Né? Eles colocaram, nessa publicação de 2011, uma lista com 5 itens. Olha lá. Não proceda imagem para dor lombar dentro das primeiras 6 semanas, a menos que tenha lá, que ele chama de red flags, que estão presentes. Né? Red flag quer dizer sinais de alarme. Né? Veja ali, a imagem de uma coluna lombar antes de 6 semanas não melhora o prognóstico, mas aumenta o custo. E a dor lombar, né, é a quinta mais comum, a quinta mais comum, né, razão para todas as visitas médicas. E ali ele está falando o que é o red flags, né? Inclui, mas não são limitados a déficit neurológico progressivo severo. Quer dizer, se o paciente tem comprometimento neurológico progressivo ou severo, ou uma condição séria de base, como osteomielite, quando é suspeitada, aí sim você deve fazer a imagem. Voltando aqui, nós vamos explorar esses pontos quando a gente falar dos casos clínicos e o que a sociedade recomenda. Além disso, tem que ter o embasamento científico dizendo por que aquela decisão é tomada. O que está faltando ali, naquela publicação de 2011, é eu mostrar para vocês aonde isso está baseado. Existem publicações científicas que se referem a essa conduta e, portanto, essa conduta é a que deve ser adotada. Entendeu? Isso é escolher com sabedoria em medicina, quer dizer, a sociedade da especialidade, ela coloca itens que ela diz que são os principais. Isso foi elaborado ouvindo os especialistas, selecionando, eles votando, selecionando os 5 principais, e os 5 principais entram ali, faça isso por tal motivo e não faça isso por tal motivo. Quer dizer, isso é uma forma de orientar os médicos da especialidade a agir naquele sentido. Dentro da campanha, isso significa praticar uma boa medicina, estou usando evidência científica, eu estou evitando um custo excessivo de um exame sem necessidade, porque foi isso que eu acabei de falar, né, ali nas primeiras 6 semanas, eu não estou impondo risco ao paciente, eu estou fazendo ressalva, porque se o doente tem um outro tipo de comportamento ou de sinal ou de dado clínico, eu posso mudar essa atitude, né? O médico tem essa autonomia também, mas existe ali um raciocínio para permitir que isso seja feito. E mais, o doente é avisado de que a atitude correta é essa a ser tomada, que ele pode chegar para você, doutor, eu estou com dor nas costas, eu quero fazer uma ressonância. Você vai dizer para ele que não precisa. Mas por que não precisa? Não é porque eu acho que não precisa. Não precisa porque a sociedade da especialidade está dizendo que não precisa por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E o doente fica ciente por que tal atitude deve ser tomada. Isso não compromete a qualidade da assistência, não compromete a segurança do paciente e também diminui o custo do sistema, de não fazer exame sem necessidade. Né? Na medida em que eu faço exame de imagem sem necessidade, eu estou impondo um custo ao sistema desnecessário, que no final é um custo que todos pagam. Né? No final, todo mundo paga. No sistema público, nós pagamos com os nossos impostos, né? Bilhões e bilhões são gastos anualmente para ter um sistema público. Tudo bem, tem que pagar imposto para sustentar o sistema público de saúde. Mas o correto é que eu monitore esse custo e eu não
gaste dinheiro desnecessariamente fazendo exame que vai dar normal, 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 e não vai mudar nada na conduta do doente, entendeu? E no sistema privado, se eu imponho um custo também excessivo, né? Por exemplo, pedindo exame sem necessidade, né? O que o convênio vai fazer? Ele vai absorver esse custo e vai repassar para todo mundo. Então, os custos de um segurado, né, privado são cada vez maiores. E os idosos cada vez pagam mais, porque os idosos é aquela fatia da população, a faixa etária da população, que as pessoas precisam mais da assistência de saúde. Então, quando eu tenho uma política de fazer boa medicina, escolher com sabedoria, evitando duplicidade, não impondo risco ao doente, diminuindo o custo ao doente, isso é bom para todo o sistema, principalmente para o doente. E o que a sociedade faz é te dar subsídios para você dizer, isso é o correto, por isso, por isso, por isso, e é assim que nós vamos agir. Nós vamos ver em várias áreas do conhecimento o que as sociedades fizeram e através de apresentação de pequenos casos clínicos só para a gente chegar no ponto por que aquela decisão foi tomada. Entendeu? Ou não? Meu microfone parou do nada. Oi? Agora eu entendi. Meu microfone tinha parado, eu estava tentando abrir, não conseguia abrir. Entendi, ficou mais fácil agora. A gente vocês vão entender melhor na medida em que exemplos são colocados, entendeu? E o que eu vou fazer? Nas aulas subsequentes, eu vou pegar uma área, hematologia, reumatologia, ginecologia, obstetrícia, e vou mostrar ali pequenos casos clínicos para que a gente possa ver o que a sociedade recomenda fazer naquela situação. Obviamente... Isso é ótimo. Não esgota tudo, porque a medicina é uma amplidão de temas, né? de assuntos e tudo. E o que as sociedades colocaram como recomendações são as coisas mais comuns, como foi dito para vocês. Né? É feito uma escolha, é feita uma votação, e depois se escolhe ali, dentre aqueles vários temas, 5 que são os principais, e por que está fazendo ali, em cada um desses 5, o que se decide. Entendeu? É isso. Existe uma tentativa essa tentativa de simplificar também, colocando os principais, é que para que isso chegue ao doente, chegue ao paciente com facilidade. Né? Você, o que os especialistas recomendam é isso aqui. Nós vamos fazer isso aqui. Né? É lógico que você tem autonomia para decidir o que vai fazer, mas tem que ter, na medicina, tem que ter bom senso. Né? Lá no Hospital da Aeronáutica, onde eu ainda trabalho, no CTI, como vou lá no CTI para discutir casos, que eu gosto, né? Ainda não estou indo lá. Né? Tem 41 anos que eu trabalho dentro do CTI. E a gente conhece o hospital todo, os médicos todos. Nós temos um médico da radiologia que, não vou citar o nome, amigo meu de muitos anos, né? Mas meio revoltado. Brigava lá de vez em quando com os médicos novos que chegavam, com os residentes, né? Tudo bem, faz parte, né? Discutia lá. E aí ele, brincando comigo, falou: Afonso, estão pedindo tomografia de crânio para investigação de alopécia. Ele estava brincando, né? Mas olha, pede exame normal, pede exame normal, pede exame normal. Para que está pedindo exame? Normal? Eu não peço exame, é lógico que a gente pede exame para excluir possibilidades, mas eu não posso, todo doente que eu atender com cefaleia, pedir um TC de crânio. Se eu fizer isso, eu vou explodir o sistema. Não há quem aguente isso. É um custo... A pessoa vai chegar para você: doutor, olha, veja bem, por que o senhor está fazendo isso? Né? Qual é o motivo? O senhor está achando que todo mundo que tem cefaleia tem tumor cerebral? Aí o senhor pede a tomografia, mas não é todo mundo que tem cefaleia que tem tumor cerebral. Né? Então, o médico ele vai trabalhar, né, com bom senso, com lógica, acumulando experiência, vendo evidência científica. O que nós estamos falando na nossa disciplina é um tópico disso tudo que se chama a campanha Escolha com Sabedoria em Medicina, onde existe ali uma restrição dentro da sociedade, das recomendações, dos 5 itens principais
que é o que a gente vai fazer. Vocês vão ver que é bastante interessante. Tá ok? Mais perguntas? Temos mais perguntas? Acho que por enquanto não, professor. Não? A gente não está raciocinando muito bem mais, professor. É o quê? Não entendi. A gente não está mais raciocinando muito bem. Ah, é? Eu fui A gente puxado. teve aula desde 8 da manhã, tá Eu ruim. sei. O que eu acho é o seguinte, vocês passam o dia inteiro com atividade, chega agora à noite, a gente tem que tornar isso uma coisa mais leve, né? Mais prazerosa para ambas as partes, tanto para mim quanto para vocês, né? Que seja útil para vocês, né? E, na medida em que vocês participem, né? Tragam as suas dúvidas, né? É bom, que aí um tem uma dúvida, eu tento esclarecer, outro, aí todo mundo aprende, né? Todo mundo aprende. A intenção é essa. A intenção é essa, é atuar como uma forma de aprendizado que seja bom para todo mundo, né? Ok? Então, olha só, essa aula inaugural é para mostrar os princípios. Já foi feito isso, né? Já conversamos. Então, na aula seguinte, na aula da semana que vem, nós vamos já entrar em uma área do conhecimento e mostrar ali quais são as recomendações principais ali naquela área do conhecimento, através de casos clínicos que eu vou colocar, né? Então, agora, conforme o combinado, vocês podem colocar, eu estou vendo aqui, nós temos 36 pessoas em sala, né? Vocês podem colocar o nome, a matrícula e sair de sala, tá? Um abração para vocês. Semana que vem a gente se encontra, tá? Um abraço. Obrigada, professor. Pode falar, Estela. Alô? Não, só estava dando boa noite. Ah, tá bom. Boa noite para você também. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Um abraço. Um abraço, um abraço. É muito bom estar com vocês, tá? Estou sempre aprendendo, é muito bom. Um abraço. Obrigada, professor. Um abração. Tchau, professor. Muito obrigada. Um abraço, Beatriz. Valeu, obrigada, professor. Um abraço.